Olá! Então, a proposta hoje é falar sobre um dos conceitos, se não o conceito mais difundido da teoria psicanalítica, que é o Édipo. E hoje em dia se discute muito, né, sobre a atualidade do Édipo, os psicanalistas se dividem aí. é, Algumas pessoas dizem que não se pode mais falar sobre a universalidade do Édipo, né, na contemporaneidade. Outros defendem o Édipo, mas de modo atualizado, digamos assim, né? Então, a minha ideia é compartilhar um saber que eu venho desenvolvendo há alguns anos com vocês, para que vocês possam desenvolver, né, e produzir as opiniões e os saberes de vocês. Então, aonde surge esse conceito, né? O conceito do complexo de Édipo. O Freud, ele vai em busca desse conceito, né? Dessa ideia na mitologia grega, na tragédia grega, para falar dos dramas e da tragédia da subjetividade humana, né? Dos sofrimentos do ser humano. Como ele sabia o pensamento ocidental, ele sofre muita influência do pensamento grego, né? Então, talvez também por isso, ele foi recorrer à tragédia grega para buscar elementos para construir o que ele propõe como um pilar, como um dos pilares fundamentais da subjetividade do homem moderno. Tá? Então, aonde ele vai encontrar a ideia, né, do Édipo? Édipo, rei, é uma tragédia grega escrita por Sófocles e que conta a história de Édipo, né? Édipo, ele nasce em Tebas, filho de Laios e Jocasta, e Laios havia recebido uma maldição, que se ele tivesse um filho homem, esse filho homem o mataria. Então ele manda que matem Édipo. Só que Édipo não é morto. Édipo tem os pés marcados e é entregue ao a um reino vizinho. E nesse reino vizinho ele cresce como príncipe. E aí um dia ele escuta um bêbado dizer que ele vai matar o próprio pai. E com medo de matar o próprio pai, ele então pega a estrada e chega em Tebas. E aí, chegando em Tebas, ele se casa com Jocasta, né, que recém tinha ficado viúva, tem filhos com ela, e depois de um tempo, Tebas é tomada pela praga. E ele, muito preocupado com isso, vai atrás do que está acontecendo, né? E aí, indo em busca de saber as origens dessa tragédia que está acontecendo com Tebas, ele encontra a sua própria tragédia. Porque ele descobre, então, que foi ele que matou o próprio pai, não aquele que ele achava que era o pai, que era o rei do reino vizinho, mas o pai que de fato era o pai dele, né, Laios, que foi assassinado por Édipo enquanto ele percorria esse caminho até Tebas. Enfim, então, isso é um resumão, né, da história de Édipo. Édipo, quando ele descobre que matou o próprio pai, que casou com a própria mãe, que teve filhos com a própria mãe, é tomado por uma angústia terrível e fura os próprios olhos, né? E então Édipo se torna cego. E aí tem essa imagem muito forte, né, de furar os próprios olhos no final dessa tragédia, Édipo Rei, que ainda tem uma série de outros elementos que, evidentemente, eu não pude mencionar aqui, porque eu quis fazer realmente um resumo para vocês, quem ainda não tem esse conhecimento para que tenha, mas eu indico que vocês leiam Édipo Rei, é uma das, se não a tragédia mais renomada do mundo, né, e mais interpretada, representada no teatro do mundo, e ela é muito importante
para nós, então, entendermos a origem do conceito de complexo de Édipo na teoria freudiana. Bom, então, saindo da tragédia grega e voltando para a teoria freudiana, Freud, então, ele busca essa ideia de Édipo para falar da tragédia de cada um de nós quando nascemos nesse mundo, né? Nós nascemos nesse mundo. A teoria freudiana ela é constituída dentro de um contexto histórico-cultural, né? Então, e que ainda tem muito a ver com o que nós vivemos hoje em dia. Então, quando nós nascemos em uma família. Nessa família, nós temos, ou, né, geralmente temos um pai, aquele que é chamado de pai, e uma mãe. E o que o Freud descobre a partir da sua experiência clínica e a partir das suas observações de crianças, né, inclusive dos seus filhos? Ele descobre que toda criança nasce apaixonada pela mãe, porque a mãe é o primeiro objeto de amor, o primeiro objeto de prazer da criança, né? É aquela que cuida, é aquela que nutre, é aquela que dá carinho. Então, a criança, ela é apaixonada pela mãe. O Freud diz que uma criança mamando no seio da mãe é o protótipo de toda a relação de amor. Então, nessa situação de apaixonamento pela mãe, o que acontece? Acontece que existe um outro em cena. Quem é esse outro? O pai, né? Então, o pai, ele de algum modo, nesse contexto, nesse cenário, se torna um rival nesse primeiro momento. Acontece que Freud, ele separa o complexo de Édipo, ele diferencia o complexo de Édipo no menino e na menina. De que maneira? E aí entram muitas críticas à teoria freudiana, feitas, enfim, por uma série de teóricas e teóricos que o sucederam. Ele se pauta na diferença sexual anatômica, ou seja, na presença, como ele trabalha na presença ou na ausência do pênis, a gente poderia dizer na presença do pênis ou na presença da vagina, mas ele trabalha com o referencial máximo do pênis, né? Então, no caso do menino, como ele tem o pênis, que seria esse objeto privilegiado na cultura, né? Ele permanece nesse amor, nessa relação intensa de amor com a mãe, até o momento em que ele se sente ameaçado pelo pai, que seria esse rival do amor e da atenção da mãe, e que por medo de perder o pênis, esse objeto privilegiado, ele então abriria mão desse amor exclusivo da mãe e iria em busca de outras mulheres ou de outros objetos de prazer. No caso do complexo de Édipo, na menina, o Freud trabalha de outro modo. Ele trabalha que a menina, ela não possui esse objeto privilegiado na cultura, que é o pênis, né? E que por não possuir esse objeto, ela então se ressente, chega um momento, né, que ela começa a se ressentir com a mãe, porque a mãe não lhe deu o pênis. E aí ela vê que o pai, que a princípio era um rival, a princípio não, né, mas que é um rival do amor e da atenção da mãe, ele tem aquilo que ela e a mãe não têm, aquele objeto privilegiado na cultura, que é o pênis. Então, ela vai em busca daquele que tem o que elas não têm. E aí a menina faz uma volta que o menino não faz no complexo de Édipo, ela se direciona ao pai em busca do amor do pai. Nesse momento também há uma mudança na sua sexualidade, que de uma atitude passiva, né, se torna então, que de uma atitude ativa se torna então passiva e
da zona erógena localizada no clitóris, ela passaria então a obter satisfação na vagina, tá? Assim, de modo reduzido, sintético, é assim que o Freud introduz o complexo de Édipo no menino e na menina, articulado à ideia do complexo de castração. O que é o complexo de castração? É justamente essa ideia de ter ou não ter o pênis. O pênis, que enquanto objeto simbólico privilegiado na cultura, torna-se então o falo, tá? Então, esse é o modo como Freud trabalha o complexo de Édipo na constituição do sujeito e da sexualidade infantil. Só que ele vai dizer que esse amor intenso pela mãe e pelo pai, e vamos entender aqui que ele chama de complexo de Édipo, e o complexo, ele é complexo, ele não é algo linear, nem simples, ele é complexo, por isso ele chama complexo. No complexo de Édipo, esse amor e ódio que existem com relação à mãe e ao pai, tanto no menino e na menina, eles se dão de modo complexo. Então, para a menina, a mãe é o primeiro objeto de amor, mas ela também se torna uma rival, a rival do amor e da atenção do pai. Mas o pai também era inicialmente um rival do amor e da atenção da mãe. Então você entende que ambos são objetos de amor e objetos de ódio para a menina? Assim como para o menino, a mãe é objeto de amor e de satisfação, mas o pai também, como esse que representa aquele que tem digamos que tem o poder de castrá-lo e que tem a atenção, como aquele que tem também o amor da mãe, se torna para o menino também uma fonte de amor e de admiração muito grandes, né? Então, na subjetividade do menino, também o pai, ele é objeto ele é um rival, mas ele também é um amor, né, e um ideal muito grande. Então, toda essa ideia do complexo de Édipo, ela é bastante complexa. Por mais que Freud defenda que a relação mais pura, digamos assim, de sentimentos, mais livre de sentimentos hostis, seria a relação da mãe com o seu filho homem, né? Ele diz isso porque, enfim, baseado nessa lógica que eu tô aqui construindo com vocês. Porque a mãe encontra naquele menino o objeto privilegiado que ela não possui, e ele então encontra nela aquele objeto de amor e de satisfação, e é só o pai que é capaz de fazer com que ele abra mão desse objeto de satisfação e possa ir em busca de outros objetos de satisfação. O que o Lacan vai fazer? O Lacan pega o complexo de Édipo freudiano. Antes de passar para o Lacan, só um adendo. Então, o complexo de Édipo, que seria esse complexo, né? Esse campo muito intenso e muito complexo de sentimentos de amor e ódio dentro da estrutura familiar, dentro das primeiras relações, esse complexo, ele fica no sujeito, operando inconscientemente. E vai produzir efeitos na vida, nas escolhas amorosas, nas escolhas de vida da pessoa, mas com ênfase nas escolhas amorosas e sexuais. Então, essa é a parte do legado freudiano, ato falho, legado freudiana, né? E o Lacan, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse conceito do complexo de Édipo, mas ele vai atualizá-lo. Ele vai trazer para o que a gente pode dizer a contemporaneidade, porque eu vejo que o pensamento de Lacan, ele nos serve para pensar as relações na contemporaneidade. E ele vai, então, criar a metáfora paterna a partir
né, da ideia do complexo de Édipo. Ele vai dizer, então, que o pai, que o nome do pai, ele é uma função. E que a mãe, ela é uma função, né? Na metáfora paterna, o que acontece? O nome do pai, o significante nome do pai, substitui o desejo da mãe, produzindo o sujeito. Ele introduz 3 tempos do complexo de Édipo, da metáfora paterna, né? A partir da introdução da metáfora paterna, ele introduz 3 tempos no complexo de Édipo. O primeiro tempo do complexo de Édipo é o tempo onde o filho equivale ao falo. Então, uma mulher tem um filho, e esse filho equivale ao falo para ela, ao objeto privilegiado, do qual ela sente falta, certo? Então, quando ela tem esse filho, ela se sente toda poderosa, né? Ela tem um objeto privilegiado. O segundo tempo do Édipo é o tempo onde o pai é introduzido e o pai barra a mãe. O pai limita a mãe, o desejo caprichoso da mãe, né? Como Lacan fala, o pai limita e ordena a relação entre mãe e filho. Funda a lei. E funda também a cultura com as suas regulações. Então, o pai seria esse elemento que se introduz como mediador da relação entre mãe e filho, fundando um limite, fundando uma lei. Lacan fala uma frase que seria: não reintegrarás o teu produto. Né? Você que teve esse filho, que está se sentindo toda e repleta, e que ele é seu, e que você goza com ele, e vocês têm, né, toda essa relação tão corporal, né? Algo, então, no segundo tempo do Édipo, é introduzido nessa relação e barra essa relação, e coloca um limite nessa relação, e regula os termos de funcionamento dessa relação. E no terceiro tempo do Édipo, então, o pai, ele é o suporte identificatório do ideal do eu, que seria a incorporação da autoridade paterna. O pai é aquele que possui o objeto desejado pela mãe e instaura a lei, né, como tal. Enfim, mas o que eu acho assim mais importante ressaltar, né, na releitura de Lacan do Édipo freudiano é que Lacan transforma então pai e mãe em funções lógicas. Isso quer dizer que a mãe não precisa ser a mãe biológica necessariamente, e que o pai não precisa ser o pai biológico. E, mais ainda, que a mãe não precisa ser uma mulher e que o pai não precisa ser um homem, porque se são funções lógicas, qualquer um que tenha desejo pode cumprir essas funções. Né? A função da mãe, essa função de cuidar, de nutrir, de amparar do desamparo fundamental que nasce o bebê humano, né? De suprir as necessidades corporais, as necessidades afetivas básicas da criança. Né? Quem cumpre essa função é chamado de mãe, e o pai como aquele que funda uma lei, que funda um limite entre mãe e filho, né? E que faz com que essa relação não fique, digamos que espelhada entre um e o outro, mas que exista um elemento de mediação entre esses dois, né? Então,
a beleza da contribuição de Lacan está em pensar as novas relações, as novas famílias e como que elas continuam funcionando com suas funções maternas e paternas, independentemente de quem as ocupe, né? Lacan dá uma importância muito grande para ambas funções, né? Tanto a função da mãe, que sem ela a criança não sobreviveria, e tanto para a função paterna, que é a função que funda a lei e que permite com que o sujeito, então, possa desejar para além da mãe, né? Possa, então, justamente se constituir enquanto um sujeito de desejo que não está completamente alienado ao desejo materno. Essa é a contribuição de Lacan e eu vejo que tem muita utilidade para pensar as novas formas de constituição de famílias e de laços afetivos na contemporaneidade, né? O pai, a função paterna, o pai simbólico, é aquele que aponta uma diferença entre mãe e filho. E aí tem uma frase de Lacan muito legal, que a gente pode pensar, né? Que é: não há sujeito se não houver um significante que o funde. E o significante que funda o sujeito é o significante nome do pai. Por quê? Porque é o significante que aponta que há vida, que há desejo para além da mãe, né? Para além desse primeiro objeto, fonte de imensa satisfação. Então, eu deixo essa contribuição aqui hoje e vocês podem deixar seus comentários, seus questionamentos para que nós possamos continuar debatendo essa questão que é muito atual, que vem, né, que se bebe lá na Grécia Antiga e que até hoje produz efeitos a partir da criação freudiana do complexo de Édipo, que fala das nossas tragédias cotidianas e das nossas criações também cotidianas. Tá bem? Então, conto com a contribuição de vocês à discussão e um beijo.